Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom poder estar aqui com os irmãos nesse domingo de Páscoa. Eu peço aos irmãos que já adiante abre a palavra em João 11. João 11. Eu quero dizer que hoje é Páscoa. Hoje nós entendemos que o Senhor ressuscitou. Ele venceu a morte, queridos. Ele quebrou os agrilhões da morte e está vivo e reina entre nós. Ele reina entre nós. A manjedoura está vazia. A cruz também. O sepulcro está vazio. E o trono cheio da presença dele. Porque ele é. Você pode aplaudi-lo? Você pode aplaudi-lo? É a Páscoa. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. E por isso estamos felizes, por isso estamos aqui. Hoje não é noite de tristeza. Hoje é noite de alegria. O nosso mestre ressuscitou. Amém? E hoje eu quero trazer a perspectiva da Páscoa, a ressurreição, numa perspectiva sobre as nossas vidas. E por isso que eu trouxe esse texto de João 11. Eu quero falar de uma ressuscitação, que eu tenho certeza que o Senhor fará nesta noite, nesse lugar. Você crê nisso? Amém? João 11, 32 ao versículo 44. Você pode ficar de pé em nome de Jesus para que possamos ler a palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram: Vem, Senhor, vem ver. Chorou Jesus. Disseram, pois, os judeus: Vede como amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos de cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: Tira a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Você pode dar um glória a Deus por isso? Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado porque eu tenho certeza que, como o Senhor usou todos os irmãos aqui nesta noite, eu também te peço que a mesma graça me alcance nessa hora. E o Senhor falará através da minha boca. E eu tenho certeza, Senhor, que esta palavra tocará corações hoje. E que hoje, Senhor, muitos aqui viverão a ressurreição em Cristo Jesus. É o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Esse texto, ele vai narrar a morte de Lázaro. Um homem na qual Jesus amava muito. Amava muito Lázaro e a sua família.
E esse homem Lázaro que morre, ele vai experimentar a ressuscitação. Hoje nós comemoramos a ressuscitação. Jesus ressuscitou. Lázaro, ele era irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus. E o texto narra que Lázaro começa a sofrer uma enfermidade. E a enfermidade que Lázaro começa a sofrer acaba levando esse homem à morte. E o diferencial que havia, queridos, na vida de Lázaro, é que Lázaro tinha Jesus como amigo. Um grande amigo. E é por isso que depois de enfrentar a morte, Lázaro retoma a vida. Ele experimenta a ressurreição. Depois de haver um decreto, uma sentença de morte já de 4 dias, Lázaro volta a viver. Ele volta a viver. Por quê? Porque ele tinha Jesus como seu amigo. Sabe, amados, quando eu vejo isso, eu começo a pensar que amigos podem nos ajudar a reviver ou podem acabar de nos matar de vez. Amigos podem nos ajudar a experimentar a ressuscitação ou podem também afundar de vez as áreas mais importantes da nossa vida. E uma pergunta que eu quero fazer para você nessa introdução é: quem tem sido os seus amigos? Os amigos que você tem hoje, em seu ciclo de relacionamento, são amigos que te ajudam a levantar e a ter vida? Ou eles estão constantemente levando você a experimentar a morte? Quem são teus amigos? E a segunda pergunta que eu quero começar nessa pequena introdução que eu faço é: qual o tipo de amigo você é? Você tem sido um amigo que leva a ressuscitação e a vida às pessoas? Ou você tem sido um amigo que leva ainda sentimentos ainda maiores de derrota, de dor e frustração às pessoas que te cercam? Você tem sido um amigo que levanta aquele que está caído? Ou tem sido um amigo que acaba de derrubar aquele que está caindo? Qual tipo de amigo você tem sido? Lázaro morreu. Sua morte foi em função de uma enfermidade no corpo. A doença em seu corpo o fez experimentar a morte. Porém, irmãos, existem pessoas que estão morrendo ou que já morreram e não por causa de uma enfermidade no corpo, mas por causa de uma enfermidade que se instalou na alma. Existem pessoas que já morreram ou estão morrendo porque a cada dia mais experimentam uma enfermidade no seu interior, uma enfermidade na alma. E nada pode ser, queridos, mais perigoso na vida de uma pessoa do que uma doença que começa a se instalar do lado de dentro dela. Existem pessoas que estão vivas por fora, mas mortas por dentro. E hoje, se tem alguém aqui assim, o Senhor que ressuscitou, também ressuscitará você essa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O profeta Ezequiel, queridos, lá no capítulo 37, ele é conduzido por Deus para um vale que estava cheio de quê? De ossos secos. Ou melhor,
sequíssimos. E o que Deus disse ao profeta naquele vale cheio de ossos secos era que esses ossos representavam a casa de Israel. Os ossos secos representavam os filhos de Israel. E eram pessoas vivas, mas espiritualmente estavam o quê? Mortas. Quantas pessoas, querido, nós conhecemos, que você conhece, que estão vivas por fora, mas completamente mortas por dentro. E precisam viver a ressuscitação. Estão ativas em seu trabalho. Pessoas que trabalham, que acordam cedo, que se dedicam ao trabalho, elas levantam, trabalham semanalmente, diariamente, mas do lado de dentro existe a morte. Precisam experimentar a ressuscitação da sua alma. Há um segredo para vivermos essa restauração, essa ressuscitação daqueles que morrem e daqueles que estão morrendo por dentro. Mas antes de falar sobre essa ressuscitação, eu quero falar com você, mostrar para você algumas características de pessoas que estão morrendo espiritualmente. E eu quero que você perceba bem isso. Porque talvez você possa estar se identificando com isso. Uma pessoa que está morrendo por dentro na alma, você quer conhecê-la? Normalmente ela tem uma característica. Ela é inconstante. Completamente inconstante. Uma pessoa que está enferma fisicamente, ela normalmente não sabe o que quer. Já ficou doente? Tem hora que a gente quer deitar, tem hora que a gente quer levantar, a gente fica inconstante. Uma pessoa que está enferma fisicamente, ela não sabe o que quer. Uma hora ela quer deitar, uma outra hora ela quer ficar de pé, uma hora está sentindo frio, numa outra hora ela está sentindo calor. A inconstância é uma característica de pessoas que estão enfermas também na alma, não só no físico. A inconstância, ela faz com que a pessoa que quer muito uma coisa uma hora, e numa outra hora ela quer largar tudo. Uma hora ela quer lutar pela família, ela quer lutar pelo casamento, ela quer lutar pelos filhos, ela quer lutar pela igreja, ela quer lutar pela vida dela. E numa outra hora, ela desiste de quê? De tudo. Ela desiste de tudo. Uma hora ela quer muito buscar a Deus. Se envolve com as coisas de Deus. E outra hora, não quer mais saber de nada. Não vale mais a pena lutar. Em momentos quer experimentar as suas relações com Deus e buscá-lo. Outra hora quer sair da igreja, porque acha que ninguém dentro da igreja dá valor a ela. Uma hora quer orar, se envolve nas coisas, quer participar de tudo dentro da igreja. E outra hora não quer saber de mais nada. O desejo plana sobre ela é abrir mão de tudo. Uma pessoa doente na alma, ela vive uma vida assim, inconstante. A inconstância é um sentimento e ela entra em sintonia com essa doença que está instalada em sua alma e que leva você à morte espiritual. Por isso, é muito valioso nós termos um amigo que te ajuda a vencer a inconstância. É importante nessa hora
Um amigo que fala assim: ei, vamos reagir. Vamos reagir. Que fala para você: olha, vamos acabar com isso. Você precisa reagir. É importante ser um amigo que ajuda as pessoas a manter constância na sua caminhada. Em 1 Coríntios 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo com que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Queridos, a gente precisa entender nessa Páscoa que a gente precisa começar a dar graças a Deus pelos amigos que Deus tem colocado na nossa vida. Sabe? Amigos que têm te incentivado a continuar caminhando um pouco mais, dizendo para você: vamos ser firmes. Sabe? Vamos lutar um pouco mais. Vamos continuar caminhando mais uma milha, mais uma milha. Dê graças a Deus pelos amigos que Deus tem colocado ao seu lado e que fazem isso para você. A segunda característica de uma pessoa que está adoecendo na alma é a murmuração e a reclamação constante. Eu sei que aqui não tem isso aqui. Eu sei que não. Não tem não, pastor. Aqui não. Mas é bom para vocês aprenderem. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Né? A palavra vem também para edificar, não é isso? Então, queridos, mesmo sabendo que aqui não tem isso, aqui não tem murmurador, aqui não tem pessoas que reclamam, mas eu preciso te dizer que é uma característica. Agora, preste atenção. Quando o homem fica doente, já viu um homem doente? Vocês que são casadas, tu já viu um homem doente? Pois é, ele reclama de tudo. Ô, glória, reclama. Homem quando fica com uma febre, ai irmãos, o diagnóstico é o quê? É morte certa. 37,5 de febre. O varão está aqui: chama os nossos filhos, porque eu preciso me despedir. Eu preciso me despedir, em nome de Jesus. Eu sei como é isso. O varão fica doido, chama todo mundo. Qual é a esposa que não tem em casa um homem que reclama quando está doente? Quem é? Oh, é uma vitoriosa. Oh, meu Deus. Mas uma pessoa que está doente na alma, ela reclama de tudo. Tudo. Ela só murmura. Cara, uma pessoa que está doente na alma ela não consegue valorizar as coisas que acontecem ao seu redor. Não. Ela só consegue olhar as coisas ruins e reclamar. E reclamar. E não consegue enxergar as coisas boas. Só vê defeito nas pessoas. Para esse tipo de pessoa, todo mundo está a perseguindo. Ela se coloca sempre numa posição de vítima, onde todo mundo quer fazer mal e está perseguindo ela. O seu trabalho não presta, ninguém gosta dela, ninguém gosta de mim. A sua casa normalmente é um celeiro de confusão. Sabe, a igreja é cheia de defeitos. É cheia de defeitos. O louvor está muito alto, né? Ou desafina demais, não é? O pregador prega para me ferir, para me machucar. Ela é assim. Irmãos, todos nós temos lutas. Todos nós temos lutas na nossa casa. Quem aqui não tem? Todos nós temos lutas na nossa família, no nosso trabalho.
Sabe? Mas em todos esses lugares também tem coisas boas. Tem coisas boas. Deixa eu te falar uma coisa. Para você que talvez possa estar se identificando com essa característica. Para de reclamar por aquilo que não está dando certo na sua casa. Para de reclamar por aquilo que não está dando certo no seu trabalho, na sua família, na igreja. E começa hoje, nessa Páscoa, a agradecer a Deus pelas coisas que estão dando certo na tua vida. Você tem, se não me falha a memória, 32 dentes na boca. Ou 31, uma coisa assim. A gente reclama daquele que dói e esquece de agradecer pelos outros que não estão doendo. Sabe? Mas isso é porque você está doente na alma. E hoje é noite de ressuscitar. Eu tenho certeza que Jesus ressuscitará muita coisa dentro de você hoje. Comece a agradecer pelas coisas que estão dando certo. Porque se assim você não fizer, se você não quiser fazer isso, você corre um sério risco de cada vez mais ser isolado. Cada vez mais ficar na solidão. E aí você fala, por que Deus eu estou só? Por que eu estou sozinho? Por que eu estou sozinha? Sabe por quê? Porque aquilo que sai da tua boca contamina as pessoas e afasta. Você acha que Deus vai trazer pessoas para o teu lado para ser contaminado por você? Pela sua boca murmuradora? Não. Deus não fará isso. Por quê? Porque a gente, sendo um murmurador, a gente tendo a alma doente e sendo um reclamador diário, a gente se torna um veneno para o outro. Um veneno. Deus não vai trazer ninguém para ser contaminado por você. Queridos, Provérbios 5, 21. A palavra de Deus diz, os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. E Ele examina atentamente todos os teus passos. Todos eles. Você pode estar precisando ou estar passando por uma área difícil na sua vida. Mas você já viu quantas áreas você tem sido abençoado? Sabe, a gente só olha para as dores, para aquilo que está sendo, que está passando por uma dificuldade, por um momento difícil, e esquecemos de olhar para as bênçãos de Deus que nos dá todo dia. Todo dia o Senhor te livra da morte. Todo dia o Senhor provém na tua casa. Todo dia o Senhor mantém o fôlego de vida em você. Todo dia você tem força para sair e trabalhar. Então, irmão, seja agradecido que essa Páscoa também ressuscite em você o coração agradecido ao Senhor. Por tudo que Ele tem feito por você. Sabe? Você talvez passe algumas lutas no seu trabalho, mas eu sei que tem coisas boas lá também. Começa a olhar com a visão certa. É de lá que você tira o sustento para a tua vida. Então não amaldiçoa com a tua boca aquele lugar. Agradeça. Eu sei que tem lutas, mas é de lá que vem o teu sustento. Uma pessoa que está doente na alma e caminhando para a morte espiritual, ela não consegue enxergar as coisas boas e agradecer. Ela só enxerga aquilo que é ruim. E a sua vida é uma eterna reclamação. E por isso muitas vidas não querem se aproximar do Evangelho. Por quê? Porque ele olha para você e o teu
o teu testemunho é indigno. É indigno. Será que alguém quer servir a um Deus onde o servo dele só sabe reclamar? Só sabe murmurar? Que Deus é esse? Queridos, esse é o caminho da morte espiritual. Se nós quisermos enxergar só com as coisas ruins, nós vamos morrer. Nós vamos morrer espiritualmente. Nós precisamos mudar a lente dos nossos olhos, sabe? Tem um ditado que diz assim: quem procura, acha. Tem gente que só fica procurando coisa ruim, só fica procurando defeito, sabe? Nós enxergamos o mundo pelas lentes dos nossos olhos. Provérbios 15 diz, no versículo 30, a luz dos olhos alegra o coração. Se você está vendo só coisas ruins em sua volta, é porque você está procurando por isso. Sabe? Não fica culpando ninguém, não. É você que está buscando isso. O problema está em você, como você enxerga as coisas. Se eu quiser encontrar algum defeito na minha casa, irmãos, eu vou encontrar todo dia. Se eu quiser encontrar um defeito no meu casamento, eu vou encontrar todo dia. Eu vou encontrar todo dia defeito dos meus filhos. Eu vou encontrar todos os dias isso. Se eu quiser encontrar problemas e defeitos dentro da igreja, eu também vou encontrar todos os dias. Mas por que eu não encontro? Porque eu decidi que eu não vou ficar doente da alma. Eu não vou ficar doente da alma. Eu não quero isso para mim. Eu não quero. Por quê? Porque isso é um estado perigoso que leva à morte espiritual. A terceira característica de uma pessoa que está doente da alma e que está morrendo é a perda do ânimo. Sabe? Uma pessoa doente não tem ânimo para nada. Ela não tem ânimo para levantar, ela não tem ânimo para trabalhar, ela não tem ânimo para reagir. E a gente precisa fazer essa avaliação. Eu tenho andado desanimado para tudo? Você tem andado desanimado para tudo, irmãos? Porque se há um desânimo, então se tem um sintoma. E sendo um sintoma, eu preciso tratar isso logo. Porque senão eu vou aumentando, eu vou piorando. E tudo isso nos leva à morte. Se você não tratar a doença interior agora, isso vai crescer e vai fazer você morrer espiritualmente. É como você tivesse uma dor de garganta, sabe? Começa uma dorzinha. Daqui a pouco você tem o quê? Um pus aqui dentro. Febres altas. E agora? O que eu faço? Agora você tem que ir ao médico. E começa o quê? A tomar o quê? Um antibiótico. Você começa a tomar um anti-inflamatório. E vai tomando os seus remédios. Agora, por que quando a enfermidade é na alma, por que quando a enfermidade é dentro do teu peito, é dentro da tua alma, você não faz a mesma coisa? Por que quando a enfermidade é na tua alma, você não vai procurar ajuda imediata? Você começa a sentir que você está desanimado, aí você vai deixando isso prolongar, você vai procrastinando isso, e talvez você já esteja deixando isso prolongar até demais. Será que você não está na hora de perceber que você, se deixando ficar assim, você está morrendo espiritualmente? Será que você não está percebendo que isso vai te levar a um estágio de maior perigo ainda? Você precisa tratar esse sintoma. Não tenha vergonha isso.
Às vezes a gente tem vergonha de tratar as coisas que são do emocional, que são da alma. Não deixa a vergonha fazer a sua falta de ânimo te matar espiritualmente. Não faça isso. Essa é a hora de você procurar ajuda, irmãos. É preciso procurar um amigo, sabe? Que te bote para cima, que fale contigo. É um amigo que eu preciso buscar que me tire do sepulcro aonde eu estou. Eu preciso encontrar um amigo que vai me ajudar a remover a pedra e que vai tirar as amarras de mim. Eu preciso encontrar um amigo desse jeito. Quando eu estou com a alma doente, você precisa de um amigo para te ajudar a você sair dessa cova onde você se encontra e experimentar a ressuscitação da tua vida. Porque o desânimo vai aumentando, e daqui a pouco, se você bobear, você desiste de tudo. Você desiste de servir a Deus, você desiste de caminhar com as pessoas que Deus colocou ao seu lado, você desiste da sua família, você desiste de você mesmo. Mas eu creio, como está em 2 Crônicas 15:7, mas sejam fortes e não desanime, porque o trabalho de vocês será recompensado. Não desanime, meu irmão. Jesus está aqui hoje vivo para te dar vida e para tirar esse desânimo de dentro de você. E a quarta característica de uma pessoa que está doente na alma é a sua paralisação. Ela não consegue reagir a mais nada. E esse é o estágio mais perigoso de uma pessoa que adoeceu espiritualmente. Quando ela não reage a mais nada. Você já teve a experiência de ir num CTI de hospital? E ver uma pessoa vencida completamente pela doença, paralisada? Muitos estão assim na alma, paralisados, completamente. Você já esteve no hospital e viu aquela pessoa que você fala com ela e ela não reage a nada, não consegue nem piscar os olhos. A pessoa chega num estado tão avançado da doença que não consegue mais reagir a nenhum estímulo externo. Uma pessoa que adoeceu tanto na alma, ela está beirando a morte espiritual, ela fica sem relação com as pessoas à sua volta. Ela não reage a mais nada, ela não consegue mais reagir ao amor das pessoas. Ela não consegue mais reagir à preocupação das pessoas. E ela interpreta todo esse amor e toda essa preocupação como uma maneira de uma cobrança sobre a vida dela. Ela entende que o amor das pessoas, a preocupação das pessoas, para ela é uma ironia. Porque a doença chegou a um estado perigoso. Então as pessoas vão na sua casa, as pessoas procuram por ela, telefonam para ela, oram, choram por você, e você não dá valor a mais nada. É o filho, que o pai e a mãe estão lutando, chorando por ele, orando por ele, e o filho não está nem aí mais para os seus pais. Pessoas que não reagem ao sentimento manifesto do lado de fora. São chamados de paraplégicos espirituais. Um zumbi espiritual. Frieza total e absoluta. Talvez
na sua casa tenha gente clamando por você, orando por você. Talvez você tenha na sua vida gente que paga preço de oração por sua vida. E como você tem reagido mediante a isso? Como é o seu sentimento sobre isso? Há uma frieza na sua vida? Ou você reage de alguma maneira? Uma pessoa quase morta não reage aos sentimentos das pessoas. Queridos, eu preciso dizer que existem pessoas preocupadas com você. Existem pessoas que te amam e que querem o seu bem e estão chorando a Deus pela tua vida. Pela tua vida. Precisamos manifestar um sentimento de que vamos reagir. 2 Coríntios 15:17, Paulo vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, queridos, em nome de Jesus, reaja, porque existe um Deus vivo para te dar vida hoje e vida em abundância, querido. Há esperança para nós. Por quê, pastor? Porque Jesus ressuscitou e Ele está no meio de nós. E Ele está aqui, pronto, Senhor, pronto para nos ressuscitar. Pronto. Agora, o que foi que aconteceu com Lázaro para que ele ressuscitasse? Para que ele experimentasse essa ressuscitação. E é isso que eu quero trazer à igreja e ao teu coração. Se você chegou aqui e se percebeu morto, eu quero te dizer que você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo. Porque Deus hoje tem um milagre para você aqui. Deus tem um milagre para você. Hoje é noite de ressuscitação. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu estou doente. Eu estou morrendo. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que o texto nos ensina: tenha amigos. Ninguém, para ressuscitarmos, nós precisamos receber de Deus as pessoas certas para nos ajudar nesse processo. Tem amigos que vão pegar na sua mão, sabe? E vão olhar para os teus olhos e dizer: ó, nós estamos juntos. A sua dor é a minha dor também. Sabe, amigos que vão chorar conosco como Jesus chorou com Marta e Maria. E juntos somos fortes, queridos. Sabe, juntos nós somos fortes. Para quê? Para que Cristo possa restaurar a nossa vida. Amigos de verdade não são amigos de copo de cerveja. Amigos de verdade não são amigos que te batem nas costas todos os dias e dizem: e aí, rapaz, nos vemos à noite para a gente comemorar, para a gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia. Amigos de verdade não são esses que ficam no zap falando fofoca para lá e para cá. Esses não são amigos de verdade. Amigos que muitas vezes querem te colocar no lugar onde você não é, onde você não está. Amigos de verdade são aqueles que olham para você e dizem que você precisa ouvir. E que ao mesmo tempo segura na tua mão e diz: vem comigo, porque eu estou junto contigo. E hoje, o maior amigo que você pode ter se chama Jesus, e Ele ressuscitou! Ele ressuscitou, Ele venceu a morte! E Ele está aqui no meio de nós! No meio de nós! Você precisa de amigos que estejam dispostos a te ajudar a caminhar. Mas, sobretudo, também te ajudar a carregar no colo quando tuas forças acabarem.
Amigos que estejam dispostos a colocar na frente da tua vida um Jesus ressurreto. Um Jesus que pagou um preço pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, para que hoje você estivesse aqui podendo adorá-lo, bendizê-lo. É esse amigo que você precisa ter, meu irmão. É esse amigo, minha irmã. Pessoas que te colocam Jesus na tua frente para caminhar junto contigo. Esse é um amigo. Você quer ressuscitar hoje? Eu não sei o que morreu em você. Talvez morreu a esperança, talvez morreu os sonhos. Você está vendo a tua família morrer, você está vendo o teu casamento morrer. Você está vendo os teus projetos de vida morrerem. Hoje eu quero te apresentar um amigo chamado Jesus, que pode mudar a tua vida hoje. E tirar da cova todos os teus sonhos, todos os teus projetos, que pode restaurar a tua vida, a tua família, a tua casa. Ele pode fazer uma grande obra na tua vida. Basta você dizer: Jesus, entra no meu coração e faz morada. Eu te recebo como meu Senhor. Esse é o amigo que você precisa para experimentar a ressurreição. Foi esse amigo que em frente ao sepulcro de Lázaro disse para ele: vem para fora. E aquele que estava morto ressuscitou. Hoje, Jesus vai ressuscitar os teus sonhos. Hoje, Jesus vai ressuscitar a paz que acabou. Hoje, Jesus vai ressuscitar a vida da tua vida. Hoje, Ele vai ressuscitar os projetos e os propósitos que Ele tem contigo. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor e glorifica Ele. A segunda coisa. Você quer experimentar uma ressuscitação? Quando Jesus estava ali, conversando com Marta e Maria, no versículo 34, ele pergunta algo a elas. O que ele pergunta? Onde pusestes? Quem? De quem Jesus estava se referindo? A Lázaro. Ou seja, onde você colocou o morto? O que eu preciso fazer para experimentar a ressuscitação? Nós precisamos, se você quer ressuscitar algo em você hoje, você precisa identificar em você o que morreu. O que morreu? Uma pessoa que chegou à morte é porque essa doença começou em algum lugar. E se fosse tratada desde o início, talvez não cresceria tanto e não levasse, talvez, você a essa morte espiritual. Onde começou o que morreu em você? Aonde foi? Aonde foi que você começou a ficar doente? Quando foi isso? Você precisa identificar isso para que venha o tratamento de Deus na tua vida. Queridos, identifique isso para que venha a cura de Deus para a tua vida. Será que você começou a ficar doente? Foi por causa de uma palavra que foi liberada dentro da tua casa por alguém que você ama e que até hoje você não consegue tirar de dentro essa dor, essa mágoa? Será que você começou a morrer por dentro por algo que aconteceu dentro da tua família e que machucou o teu coração de forma tremenda, que até hoje você não conseguiu se recuperar e está há anos morto dentro desse sepulcro? Será que foi algum irmão dentro da igreja que te decepcionou na tua caminhada? Será que foi a palavra
de um pastor que te feriu. E que até hoje você deixou o teu ministério, os teus objetivos com Deus para fora da tua vida, por causa de uma palavra, de um líder. Não sei, mas talvez você possa me dizer: pastor, eu identifiquei. Eu identifiquei. Se você se identificou, coloca isso no altar do Senhor hoje. E mostra o morto para ele. Tá aqui, ó. Foi aqui. Foi aqui, pastor. Foi aqui, Deus. E digo, Senhor, isso não vai mais morar no meu coração. Diga a ele hoje: hoje eu ressuscito. Hoje eu vou deixar de ser um morto espiritual. Porque isso que me feriu, eu vou entregar no altar do Senhor. Hoje eu me entrego a Ti, Senhor, porque Tu és o Deus que ressuscita. É o Deus que nos cura. A morte de cruz é para nos curar, é para levar sobre Ele todas as nossas culpas, traumas e pecados. Hoje eu não vou aceitar mais isso. Isso não vai ficar mais no meu coração. Será que foi alguma decepção que você teve com uma pessoa que você amava tanto? Identifica isso e traz para o altar e entrega nessa Páscoa e diga para ele que você não vai mais permitir viver a morte espiritual na tua vida. Não. Hoje não. Identifica isso e vem para o altar e entrega ao Senhor e diga para Ele: eu não quero mais a morte, porque eu decidi viver a vida que Jesus tem para mim. Eu decidi que eu quero viver a vida que Jesus tem para mim. Eu não quero mais viver aquilo que o inimigo quer colocar em mim. Não. O inimigo não vai me destruir, o inimigo não vai me matar, ele não vai roubar os meus sonhos, porque o meu Jesus, ele é ressurreto e reina e vive para sempre entre nós. Ele está aqui hoje para te dar vida. Então diga isso ao Senhor. Diga isso ao Senhor agora: Jesus, Tu veio para me dar vida e vida em abundância. E eu rejeito toda a morte espiritual na minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo, você pode glorificá-lo. Fala para ele: hoje eu ressuscito em Cristo Jesus.
Em nome de Jesus. Quarta coisa, se você quer experimentar uma ressuscitação, Marta fala: Senhor, nós vamos remover a pedra, mas tem um problema. Ele já cheira mal. Ele é morto já há 4 dias. Está fedendo. Está cheirando mal. Ela está dizendo: ó, eu sinto o cheiro, sabe? O cheiro de podridão. Querido, Jesus não queria saber se o morto estava cheirando mal. Era preciso tirar a pedra para que o milagre acontecesse. Para que houvesse a ressuscitação. Amados, existem algumas coisas em nossa vida que podem cheirar mal. Mas nós precisamos colocar isso para fora da nossa vida. Talvez você tenha até vergonha de falar sobre isso. Mas se você não abrir a porta para pedir ajuda e colocar para fora isso que fede dentro de você, mesmo estando cheirando mal, não importa. Se você não jogar isso para fora, você nunca experimentará a ressuscitação em Jesus, aquela que Ele tem para você. A ressuscitação que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Os dias estão passando e eu sei que isso que está dentro de você tem atrapalhado a sua caminhada com Deus. Tá bom, pastor, é isso. Mas o que eu faço? O problema está na minha casa. Então não permita que esse problema continue na tua casa. Bota para fora. Bota para fora. Esse problema está no meu casamento, pastor. Então joga isso para fora em nome de Jesus. Não importa se está fedendo. Joga para fora. Não permita, não cultive isso ali dentro. Não cultive isso. Você precisa se posicionar e não aceitar isso dentro da tua casa, dentro do teu casamento. Só que você precisa fazer isso da maneira certa. Tem pessoas que estão doentes nas suas relações, mas não sabem falar com o outro. Tudo é na ignorância. Tudo é nos berros, nos gritos. Sabe? Eu não estou aqui para dar uma receita de bolo, mas tem coisas que a gente precisa, pelo menos, dar o norte. Talvez você esteja numa guerra violenta dentro da tua casa, dentro do teu casamento. Lutas, e você precisa viver uma ressuscitação, mas muitas vezes vocês não conseguem se comunicar, falar da maneira certa. Sabe? Tem hora que a gente tem que parar e falar: olha, aquilo que você falou, aquilo que você fez, me deixou mal. E eu só queria falar com você que eu quero que tudo fique bem entre nós. Sabe? Mas aquilo me deixou triste. E eu venho hoje aqui te pedir perdão, porque eu permiti que aquilo me entristecesse. Sabe? Pastor, o que você está dizendo nas entrelinhas é o seguinte: o senhor quer que eu peça perdão para quem me feriu? Parabéns, você é inteligente, você entendeu. É isso que eu estou te dizendo. Você quer experimentar a ressuscitação? Você precisa perdoar. Ou melhor, você precisa pedir perdão àquele que te feriu. Quando te baterem a face, entrega a outra. Não é para ser espancado. Mas quando te ferirem, Jesus está dizendo: entrega o amor. Quando te ferirem com arrogância, quando te ferirem, te machucando o coração, vai lá e restaura a aliança que o diabo tentou quebrar.
vai lá e entrega o amor. Isso é ser bobo? Não. Isso é ser maduro. Porque só um homem e uma mulher de Deus madura vai olhar para o outro e dizer: você é mais importante que o meu orgulho. A minha relação contigo é mais importante que o meu orgulho. Mateus 6,14 vai dizer: porque se perdoardes aos homens, se não perdoardes aos homens também a sua ofensa, o vosso Pai não os perdoará. Quando eu perdoo, eu trago cura para minha casa. Quando eu perdoo, eu trago cura para o meu casamento. Eu trago cura para as minhas relações. Quando eu perdoo, eu trago um Jesus que venceu a morte para a minha vida. Talvez tenha sido na igreja a tua dificuldade, a tua decepção com alguém. Talvez você teria que falar com o teu irmão hoje assim: olha, eu quero conversar com você. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu fiquei mal por esses tempos. Aquela palavra que você me falou me feriu. Mas eu vim aqui hoje para dizer que eu preciso do teu perdão, porque eu já feri tanta gente, já machuquei tanta gente também. Eu quero que tudo fique bem entre nós. E eu quero te convidar, depois do culto, vamos comer aquela pizza de 80 centímetros. Quem recebe aí? Nós vamos chamar os pastores e as pastoras da igreja, vamos. Vai todo mundo junto. Mas aquilo que o diabo tentou fazer para nós nos separar, ele perdeu. Porque Jesus, na cruz do Calvário, ele conquistou vida para nós. Você pode dizer isso? Jesus conquistou vida para nós. Então, se há alguma coisa hoje aqui que precisa morrer, é o teu orgulho, a tua falta de perdão, para que Jesus ressuscite dentro do teu coração. Queridos, o que mais precisamos fazer para vencer a morte e experimentar a ressuscitação? E eu encerro por aqui. Versículo 43. A Bíblia diz em Apocalipse que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu amado, minha amada, vamos ler o versículo 43? E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixe-o ir. Jesus falou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro poderia ter ficado lá dentro. Poderia. Mas ele foi um morto. Ele foi um morto que conseguiu ouvir a voz de Deus. Deus está falando algumas coisas com você, meu irmão. Deus está falando com você algumas coisas já, faz muito tempo, para você mudar a tua vida e a tua casa, para trazer ressurreição para você na tua trajetória, na tua caminhada. Você está ouvindo a voz de Deus mesmo? Você está ouvindo? Porque Deus está dizendo que está falando contigo há muito tempo. Lázaro, vem para fora. Você está entendendo, Lázaro? Vem para fora. O versículo 44 diz que quando ele sai, aquele que estava morto sai, e que agora está vivo e ressuscitou, ele sai ligado. Ele sai com as mãos e os pés amarrados, e um lençol envolto em seu rosto. Então Jesus disse assim: desata ele
e deixe-o ir. O processo da ressuscitação de Lázaro começa com ele ouvindo a voz do Senhor e se completa com a atitude de amigos que estão à sua volta para desamarrá-lo. Como é bom, irmãos, nós termos amigos que vão desatar as nossas mãos e dizer: volte a trabalhar na obra de Deus como você trabalhava. Amigos que vão desatar as nossas mãos e nossos pés, vão dizer: olha, vai, porque existe uma obra linda dentro da tua casa, do teu casamento, que Jesus já começou a fazer. Como é bom nós termos amigos que vão desatar as nossas mãos. Queridos, e como é bom ver você voltar a trabalhar no teu casamento e cuidar do teu marido como você deveria cuidar. Como é bom ver você voltar a cuidar da tua esposa como você deveria cuidar. Como é bom, minha irmã. Como é bom, meu irmão. Como é bom. Aquele amigo que te diz: vai, cuida da tua casa, cuida do teu esposo, cuida da tua esposa, cuida dos teus sonhos, cuida do teu trabalho. Não aqueles amigos que dizem pra gente: abandona aquela mulher, abandona aquele homem. Isso não é amigo. Isso não é amigo. Os amigos de verdade desatam as tuas mãos e os teus pés para que você caminhe na direção de Jesus. Volte a trabalhar. Volte a andar. Volte a caminhar para a igreja como você caminhava. E mais do que desatar as mãos e os pés, esses amigos desatam a cabeça de Lázaro. E isso nos mostra que pensamentos de morte não podem ficar amarrados em nossa mente. Hoje Jesus está aqui para desatar as tuas mãos, os teus pés e a tua mente. Lamentações 3:21. A partir de hoje, traga à memória tudo aquilo que possa te dar esperança. Aplauda o Senhor, aplauda Ele. Traga à memória tudo aquilo que possa te dar a esperança. Porque essa é a visão que você precisa ter para o teu futuro, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Tire as ataduras da tua cabeça. Pare de pensar no passado, naquilo que deu errado, e experimente hoje a ressuscitação que Jesus tem para a tua casa, para a tua vida, para a tua história, para o teu casamento, para os teus sonhos, para o teu trabalho, para os teus filhos. Porque Ele venceu a morte por amor a nós. Fique de pé e aplaude o Senhor.